mordida cruzada. Quem aí, né, já ouviu falar em mordida cruzada? Fala aí para mim, mordida cruzada. O que é que vocês entendem por mordida cruzada? O que é que vocês veem, enxergam, né, por mordida cruzada quando o seu paciente chega até você, que você analisa, que você vê o seu paciente claramente falando sobre mordida cruzada? Como você entende isso, né? Eu vou trazer uma perspectiva bem dinâmica, bem coloquial das coisas, tá? Quando a gente fala em mordida cruzada, em mordida aberta, nos tipos de mordida, tudo vai ter relação entre, tá, a arcada superior e a arcada inferior, ok? Se eu tenho uma mordida aberta, tá? A mordida aberta é nada mais nada menos aquele tipo de mordida que você tem uma tendência de cerrar os dentes, não consegue mais, mas não há toque, é como se ficasse entreaberta. E essa mordida aberta pode ser unilateral, pode ser central e pode ser do outro lado, ok? Mas existem outros tipos de mordida, como a mordida cruzada, onde nós temos fechamento da mandíbula e essa arcada superior com a inferior, essa relação, nós temos uma assincronia em relação ao eixo central, ou seja, nós temos essa relação mais lateralizada, o desvio é mais lateral. E assim, você precisa analisar o seu paciente. E essa mordida cruzada, o que você precisa saber é o que pode estar gerando, o que está na base da mordida cruzada, o que faz o meu paciente fazer a oclusão e acabar nessa posição, fora do eixo central, fora da simetria. Quais estímulos neurofisiológicos, quais estímulos mecânicos, quais discrepâncias existem? E é a partir disso, dessa análise de que existe uma mordida cruzada, show, existe. Existe o que por trás da mordida cruzada. Essa é a diferença do profissional que busca a melhora dos sintomas do paciente de forma rápida, de forma consistente, e o paciente que não tem interesse em resolver rapidamente o paciente. O profissional que quer resolver, que se dispõe em resolver o sofrimento do paciente, ele está categoricamente preocupado não na estética, não no que ele vê, mas no que causa aquilo que ele está vendo. Quem tem filho aí, fala para mim. Quem tem filho aí, fala para mim. Vejam como isso vai ser interessante. Quem tem filho, bota um dedinho assim, tem sobrinho, que quero trazer essa questão da criança para você entender isso, tá? Para você entender, tá? Principalmente para você entender como é possível descobrir isso, né? Como é fácil se entender como abordar um paciente com esse tipo de problema, né? Você entender. Quem aí tem filho? Ó, Rosana colocou eu, Marcos colocou eu. Se você tem filho,
ou convive com criança pequena, tá? Você deve perceber que você pode dizer para o seu filho, filho, papai não vai hoje ficar em casa porque vai trabalhar. Aí a criança faz o quê? Mas por quê? Mas por que, papai, você não vai ficar em casa? Não é? Ah, filho, você não vai chupar picolé hoje porque papai não quer. Mas por que papai não quer? Não, filho, é porque isso. Enquanto não está uma resposta clara, convincente, a criança fica, não, mas por que, papai? Mas por quê? E aí é onde eu quero chegar até você. O paciente chegou com mordida cruzada até você. Chegou com disfunção de ATM até você. Qual é a sua pergunta? Mas por que, ó corpo do meu paciente, você está causando essa mordida cruzada? Ó corpo mestre. Entendem isso? Você tem que colocar o seu lado criança, o seu lado infantil, para poder solucionar os casos dos seus pacientes. Por quê? Entendem isso agora? Quem aí gostou dessa analogia? Quem conseguiu pegar? Coloca aí, adorei. Hashtag quero ser criança, né? Quero ser criança, quero voltar a ser criança, né? Quero voltar a ser criança. Por quê? Essa ansiedade pela resposta, essa vontade constante de ter a resposta do que o paciente está querendo. A curiosidade positiva, como a Andrea coloca aqui no YouTube, a curiosidade positiva, né? Essa curiosidade positiva, essa coisa de querer saber o que é, mas por que ele está com a mordida cruzada? E aí eu vou fazer uma dinâmica com vocês de raciocínio clínico, tá? Esse é um crânio, tá? Esse é um crânio, tá? Aqui nós temos a ATM de um lado. Aqui nós temos uma mandíbula. E nós temos a ATM do outro lado com outro osso temporal. Primeira coisa, anota aí no teu papelzinho. A mandíbula é um osso ímpar que está precisando de dois ossos pares, dois temporais, para poder realizar o movimento e manter essa articulação funcional. E aí é que tá. Nós temos 4 quadrantes, tá? Vamos dividir em 4 quadrantes, ó. Aqui e aqui. Dividam aí, tá? Ó, dividam aí, ó. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Aqui, superior e inferior. Quando a gente tem essa análise da mandíbula e seu movimento em direita, esquerda, superior e inferior, nós temos quatro regiões, 4 quadrantes que têm vetores de força, tá? E aí, nesse jogo de vetores de força, eu tenho que ter o seguinte: o mesmo número de ativação e o mesmo número de inibição. Por exemplo, vamos supor que aqui eu tenha
2 vetores de força de músculos mastigatórios, aqui 2 e aqui 2. 2 de um lado e 2 do outro. Ok? Todos estão entendendo? Vão seguindo aqui o meu raciocínio. Vocês estão entendendo? Se você tem 2 quadrantes, aliás, 4 quadrantes, e aí eu quero realizar o meu movimento de fechamento da boca, ó. Fechamento, ó. Se eu tenho 2 ossos pares para conduzir um osso ímpar, e eu tenho 2 vetores de força aqui, quando eu fechar minha boca, para que esse fechamento seja harmônico, eu tenho que ter mais e mais, ou seja, forças semelhantes puxando. Se eu tenho um lado mais, menos, assim, mais, menos e mais de um lado, eu vou ter mais força de um lado e menos força de outro. Ou seja, vou ter uma tendência de trazer a minha atenção mais para um lado do que para o outro. Concorda com isso? Veja onde eu vou chegar. Quero que vocês acompanhem o meu raciocínio para você chegar a entender essa dinâmica da mordida cruzada. Quando você tem essa falta de sincronismo entre os músculos, você vai ter o desvio, logicamente, dessa mandíbula. Agora vamos pensar o inverso. Se eu tenho aqui, ó, 2 vetores de forças, quadrante direito, quadrante esquerdo, tá? E desse quadrante direito e esquerdo eu tenho mais e força para abrir. Simétrico. Mas se eu tenho mais, menos, eu tenho 1,5 de força. Se eu tenho mais, eu tenho mais força trazendo a mandíbula mais para um lado do que para o outro. Concordam? Vocês estão chegando no que eu estou querendo mostrar para você? Tá chegando aí? Aperta no coraçãozinho, aperta, galera do YouTube, Facebook, a galera comenta aí. Eu quero que vocês aprendam. Vejam a didática para você entender o seu paciente com disfunção de ATM de outra forma, com outra perspectiva. Quando você entende que existe esse jogo de força feito uma marionete, quem conhece uma marionete aí? Onde você controla esse objeto, ó. A mandíbula vai funcionar como uma marionete. E essa marionete, para não causar problemas, para não causar dores, precisa desse equilíbrio. Ah, Randy, como você descobriu isso? Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você não saiba, mas uma das maiores clarezas que eu tive em minha vida foi ter claramente a certeza de que eu sou um instrumento de Deus para ajudar na vida das pessoas. Um instrumento de Deus como profissional de saúde, como alguém que tem um conhecimento, como alguém que precisa ajudar pessoas, que eu não posso me contentar a deixar o meu paciente bem no meu consultório, porque tem pessoas do sul, do sudeste, do norte, tem pacientes precisando de tratamento de ATM, e que eu, se eu tenho conhecimento, eu preciso colocar isso para mais pessoas cuidarem desses seus pacientes. E a partir dessa clareza, eu continuo incessantemente buscando trazer, oferecer o melhor para que você se desenvolva profissionalmente. Mas não por você,
pelos seus pacientes. Eles precisam de você. E eu fui atrás disso justamente para aprender a ser. Coloquei o meu lado criança em prol da melhora dos meus pacientes. Para dizer, sabe o quê? Por que a mordida cruzada está existindo? Essa é uma visão funcional. E aí hoje eu quero trazer para você uma visão ascendente que vem do tórax para essa região. E como eu fiz no começo, dividi em quadrantes, 1, 2, 3, 4. Se eu tenho a partir do tórax força que chegam até minha mandíbula, o que é que vai acontecer? Vai interferir. Vamos fazer uma dinâmica aqui, tá? O que é que eu quero de você? Eu quero que você, tá vendo aqui? Pega um ombro seu, pega um ombro, tá, ó. Pega um dos seus ombros, tá? Pega um dos seus ombros e faz assim com o braço, ó. Roda e coloca para trás, tá? Roda e coloca para trás. Roda e coloca para trás. Todos estão fazendo isso? Rodou e colocou para trás o braço? Todos? Quando você roda e coloca para trás o seu ombro, logicamente, se você não está sentindo dor. Agora, observa o seguinte. Tenta levantar a cabeça. E observe a tensão nessa região anterior até a mandíbula. E observe essa tensão anterior até a mandíbula. O que é que acontece com você? O que é que isso mostra para você? Que essa elevação, através dessa tensão, desse lado do ombro que está anteriorizado com tensão, se mostra mais evidente. E ao se mostrar mais evidente, o que é que tem relação? Tem claramente uma dinâmica de fechamento com a propriocepção de maior resistência de um lado em relação ao outro. Quando você vai tentar fechar sua boca, eleva a cabeça e vai mordendo. Vai elevando a cabeça e vai mordendo. Vamos lá? Você vê que essa região resiste e puxa a mandíbula para um lado. Puxa em resistência para um lado. Agora me fala aí. Me fala de forma clara. Se eu tenho uma restrição torácica, que a gente vai chegar nisso, o que é que vai acontecer no meu paciente no dia a dia? O que é que vai acontecer no dia a dia com essa criatura, com esse sistema estomatognático? Uma discrepância entre lado direito, entre lado esquerdo. Uma discrepância do equilíbrio entre essas funções. E esse desequilíbrio entre essas funções faz com que o paciente permaneça sofrendo, sentindo dores e com contatos diferentes, distintos entre uma região e outra. Caraca! Coloca aí, galera. Caraca, vocês conseguiram entender isso?
Essa é uma visão básica para que vocês comecem a entender como as tensões torácicas podem afetar a mandíbula e, consequentemente, a mastigação. O contato dentário, o contato dessas estruturas. Quem pegou aí? Quem está entendendo aí? Chega aí. Quem está entendendo, fala aí para mim. Quem está entendendo, coloca aí. Estou entendendo tudo, tá claro? Quem está conseguindo fazer essa dinâmica? Sim, ótimo, perfeito. Agora vem cá, vamos fazer um caraca, assim, algo bem legal. Quem conhece mulheres que após colocar prótese de silicone, prótese mamária, ficou com dores crânio-cervicais, com tensões crânio-cervicais, inclusive nos músculos mastigatórios. Inclusive nos músculos mastigatórios. Veja, olha aí, a Delmara conhece, tá claro. Minha irmã, olha aí, Isabela, vamos estudar para cuidar da irmã. Gente, Gláucia conhece, é uma engrenagem que você precisa entender para colocar em prática com seu paciente. Nós temos, de forma básica, o tórax, de forma básica, a fáscia cervical superficial, que tem total ligação e é comprometida com isso. Quando a gente tem a colocação de prótese mamária, isso vai fazer o quê? Com a face e com os tecidos, ó. Tensionar. Vai gerar uma tendência de, ó, anteriorização da cabeça. Por quê? O corpo vai querer aproximar para diminuir a tensão. Mas sabe quando um lado fica pior do que o outro? Quando existe um volume maior de uma mama em relação à outra, que acontece das mulheres que têm alguma mama muito menor do que a outra. Quando se tem um padrão escoliótico, quando se tem vários comprometimentos de gradil costal, leva a essa tensão que puxa a mandíbula para baixo. Quem aí conhece e pode se lembrar, toda pessoa com histórico de asma, quem aí conhece alguém com histórico de asma, com problema respiratório crônico, principalmente asma? Quem aí conhece? Quase todos nós conhecemos alguém. Observe que essa pessoa, observe que esse indivíduo, ele vai ter uma tendência de ter a cabeça anteriorizada e a boca entreaberta. Esse indivíduo vai sofrer sempre com tensão nucal. Esse indivíduo vai estar sempre sofrendo com essas tensões, com essas tensões. E dessa forma, ou você coloca o foco para o que realmente importa, ou você vai continuar tratando apenas o sintoma. Caraca! Essa tensão, essa restrição torácica vai afetar internamente alguns pontos. Dentro do tórax, nós temos aqui o externo. Por dentro do externo, nós temos ligamentos externo-pericárdicos. Nós temos ligamentos superiores e inferiores. Nós temos, né,
freno pericárdio, que conecta a região anterior do tórax com a região anterior aqui, ó, muscular, e vai tensionar. Quando existe essa tensão associada com o tórax, anteriorização da cabeça e tensão dos músculos supra e infraioides. Caraca! E aí são pacientes, muitas vezes, que têm a língua embaixo. Por quê? Porque essa tensão de cadeia anterior puxa a arcada e puxa a língua para baixo. Puxa a língua para baixo, mantendo ela na sola aqui. E isso literalmente compromete o resultado. Compromete o resultado, tá? E você precisa estar atento a esses detalhes. E por que, né? Eu investi tempo nisso e estou aqui investindo tempo também ensinando a você. Porque é esse o padrão que acontece com a maioria dos nossos pacientes que tem uma cabeça anteriorizada e a mordida cruzada. Muitas vezes nós temos o fechamento, a oclusão da boca e a resistência mais de um lado do que do outro, como eu mostrei na dinâmica. E é essa clareza, esse raciocínio clínico avançado, buscando para você a melhor forma para o seu paciente sair sem dor, que você deve começar a instalar e a tratar esse paciente com base não só mecânica, mas neurofisiológica. Com base neurofisiológica específica. Com base neurofisiológica que traga para você uma clareza do que realmente é preciso ser feito para o seu paciente. Porque aquele paciente que chega com essa tensão inferior, ó, se você pegar, por exemplo, a mão no tórax aqui, ó, você já sente restrição na elevação da cabeça. Se você sente restrição na elevação da cabeça, você tem uma tendência dessa mandíbula estar entreaberta. E se essa tensão for mais de um lado, ó, do que do outro, opa, você vai tender a gerar um desvio. Quando essa tensão é bilateral, na verdade, ela não vai ser bilateral, ela vai ser central, trazendo o eixo central. E se torna bilateral por terem ramos de um lado e do outro. Entenderam isso? Entenderam essa perspectiva, essa sacada, essa troca de entendimento? Quando você saca isso, você começa a entrar em outro jogo ao tratar o seu paciente. O jogo muda. Viu, Sandra, do Impla Portugal? O desequilíbrio bilateral, na verdade, ele é central, porque se ele for de um lado e do outro, ele tende a sempre priorizar um lado e gerar discrepância. É muito difícil os desequilíbrios serem semelhantes de um lado e do outro. Geralmente eles são centrais. Ah, Randy, qual desequilíbrio central ascendente pode acontecer aqui? Muito simples. Cirurgia cardíaca, que abre a região external e tensiona aqui. E esse tensionamento leva a uma retração cicatricial retroexternal absurda. E o seu paciente começa a sofrer por conta disso. Caraca! Perceberam como a disfunção de ATM pode ser vista com outro olhar?
sobre outra perspectiva, sobre outra ótica. Principalmente quando a gente coloca de lado o sintoma e vai buscar a melhora do entendimento, a melhora do que realmente é preciso ser feito para o paciente e não o que você acha que pode ser. E você só vai saber, não é assim, ó, não é assim. Doutor, eu tenho mordida cruzada para a direita, para a esquerda. O que é que eu faço? Não é o que é que eu faço com isso. Eu tenho uma mordida bilateral aberta. O que é que eu faço? Eu faço simplesmente avaliação, a sua avaliação. A sua avaliação determina o que você precisa. A gente não está aqui para ensinar você a tratar diagnóstico, e sim para trazer uma abertura de mentalidade, um raciocínio clínico, onde você entra frente a frente com o seu paciente e essas tensões passam a ser categoricamente distintas do sintoma do paciente. E aí cabe a cada um de nós, cabe a cada um que realmente tem a missão de cuidar das pessoas, que assume esse compromisso, em buscar o melhor tratamento, em buscar as melhores perspectivas clínicas. E dentro dessas melhores perspectivas clínicas, dentro das melhores contextualizações, nós temos, de fato e de direito, que trazer essa análise ascendente. Por isso que é importante. E não descobrir isso caindo do céu, e sim fazendo essas análises. E quais são as vantagens da gente chegar e trazer para você, né? Chegar e trazer para o seu paciente, para o meu paciente, esse tipo de raciocínio. Todas as vantagens. Tudo vai gerar vantagem para você. Porque você colocando o seu lado criança, como eu falei, seu lado criança, a favor do, mas por que isso? Mas por que isso está acontecendo? Mas por que o meu paciente chegou com esse padrão? Por que esse músculo tensiona? E o que eu estou querendo dizer é que, e sirva para todos, tá? Aí eu respondendo já a Andréa, no corpo humano nunca tem sempre. Nunca vai ter sempre. Tá? Nunca. E o título da nossa live de hoje é a visão ascendente da mordida cruzada. Por isso que eu estou focando nessa análise. Mas existem as funções descendentes que podem correlacionar com a mordida cruzada. Mas tudo depende de como você quer analisar. Não existe receita de bolo. Agora, Randy, eu tenho uma retirada de amígdala, aí como a Jeane coloca aqui, ó. Tem uma retirada da amígdala. Essa retirada da amígdala pode sim ser um ponto de fixação, ser um ponto de aderência, ser um ponto onde os músculos supraioideus têm a sua função alterada e esse lado, essa estrutura mandibular, crânio cervical, esteja alterada, sua atenção comparada com o outro lado. E essa
E esse assincronismo e essa assincronia leva você a estar constantemente em prejuízo funcional e a longo prazo as dores chegarem. Caraca! Caraca! Interessante isso, né? Interessante, né? Interessante quando a gente começa a entender, a trazer clareza para vocês. E o que eu quero é exatamente isso, trazer essa clareza para cada um de vocês, não mais errar com seu paciente e perder paciente de forma aleatória por conta disso. Esse benefício permite melhorar a sua perspectiva com o paciente justamente por você não colocar o sintoma como prioridade, mas sim o sintoma como algo que pode agregar, algo que pode influenciar, tá? E é dessa forma, como algo que pode influenciar, que pode agregar, que você deve trazer a abordagem terapêutica para o paciente. Por quê? Se você não consegue gerar esse benefício, não consegue fazer isso, eu entendo vocês, tá, que estão assistindo, eu entendo todos. Nós não fomos ensinados a trazer o paciente para essa perspectiva. Nós não fomos ensinados a aprender essas dores, essa forma de analisar o paciente com disfunção de ATM com essa perspectiva. Mas, a partir do momento que você já tem noção, tem clareza do que você precisa fazer para cuidar do seu paciente, você não pode desvirtuar a sua atenção. Você não pode desvirtuar o seu entendimento do que pode ser, aquele porquê, né, que eu comecei a nossa live, o porquê da criança, né, de estar sempre insatisfeito, né? Então, quando a gente tem essa perspectiva da mordida cruzada, que hoje a gente está trazendo a visão ascendente para você, você entra em uma dinâmica de simetria ou assimetria. Depende como o corpo desenvolve, depende como o corpo se comporta a isso, beleza? Todos estão entendendo? Fala aí para mim. Aperta no coraçãozinho, todos estão entendendo. Quem está gostando aí, bota hashtag adorei. Hashtag adorei. Tá, galera? Hashtag adorei. Tá? Isso. Show de bola, galera. Tá? Show de bola. Tá? Olha aí, entendeu, Isabela? Show, show, show. E aí, o que é que eu digo? A Randy é o seguinte, eu nunca aprendi isso, eu nunca entendi, eu nunca fui ensinado isso antes. Por favor, me ajuda, né? Por favor, me ajuda a eu melhorar alguma coisa com o meu paciente. Ajuda eu fazer algo para melhorar o meu paciente. E aí eu vou agora, nesse período final aí da live, a gente já está com quase 45 minutos já de live, tem 15 minutos aí para a gente conversar bastante ainda. Eu quero trazer exatamente clareza de tratamento para você que não sabe de nada. Para você, Randy, eu não sei de nada, eu quero ajudar meu paciente. Me ajuda a alguma coisa, pelo menos fazer alguma coisa para ele. Eu prometo que eu vou estar na semana da ATM Sem Dor. Eu prometo que eu vou estudar, eu prometo que eu vou ver as aulas da semana da ATM Sem Dor. Eu assumo esse compromisso de ser melhor, eu assumo o compromisso de buscar mais conhecimentos, mas me ajuda nisso.
Tá, não precisa chorar, tá? Brincadeira. Eu vou trazer isso. Gente, se você não sabe de nada e observa cabeça anteriorizada, tendência do paciente sempre está com a boca mais aberta, com tensão. E quando ele abre e fecha a boca com dificuldade, mas a atenção dele é sempre para manter a boca aberta, com dificuldade para manter a boca fechada, com a tensão de enrolamento muito pesada nessa região. Gente, dinâmica respiratória, mobilização torácica. E essa dinâmica respiratória, essa mobilização torácica, precisa de trabalho do diafragma, de baixar o diafragma, subir o diafragma. Baixar o diafragma, subir o diafragma. Gerar circulação interna. Circulação interna dentro do gradil costal. Porque a circulação gera nutrição, chegada de sangue, aumenta a temperatura local, relaxamento do tecido local e diminui essa tendência de comprometimento. Tudo que tem retração, encurtamento, tem ausência de nutrição, de vascularização, tem ausência da presença ali do sangue, que vai gerar a melhora, a fluidez, e com isso ajudar essa perspectiva clínica relacionada com a ATM, com a mandíbula. Entende? Deu para pegar isso que eu estou dizendo para vocês? Que a parte, gente, ou vocês passam a trazer essa dinâmica respiratória, ou vocês trazem essa pegada de melhora da mobilidade do tórax. E aí, se você não sabe de nada, traz essa dinâmica respiratória, traz essa incursão respiratória, traz o teu paciente para o jogo fisiológico, entende a fisiologia e coloca a fisiologia a teu favor. Você precisa pensar no paciente. Você precisa trazer a perspectiva clínica. Você precisa ter o paciente, a fisiologia a seu favor, a anatomia e a fisiologia trabalhando ao seu favor. E dessa forma, trabalhando a seu favor, a anatomia e a fisiologia, ó, o resultado acontece. Mas o resultado depende de mim? Não. Depende do paciente? Também não. Depende do quanto você se prepara, está preparado para colocar em melhor condição fisiológica o corpo para responder às sobrecargas. Fato. Caraca, verdade. Caraca, muita verdade. E aí, gente, é bater na tecla do raciocínio clínico, bater na tecla de evoluir, de crescer, de avançar. Gente, alguma dúvida ficou do conteúdo de hoje? Alguma dúvida do que a gente pode trazer para você de forma clara? Alguma dúvida? Tá? Então, quero vocês voando baixo, prontos para atender o paciente. Agora, assumam a missão, né? Assumam a missão. Saibam que muitos serão chamados, poucos serão escolhidos, mas verdadeiramente os poucos escolhidos serão capacitados. Isso é uma mensagem bíblica que eu trago comigo e que é a realidade. E que se você quiser estar nesse processo, respirando disfunção da TM, com quem está aí
de pioneiro, com quem está trabalhando, a gente está jogando outro jogo na disfunção de ATM. Se você quiser fazer diferença, né, esteja com quem está aí na frente. E a gente está com ciência, com raciocínio clínico, com tudo que você mais pode chegar. E é por isso que mais e mais pessoas vêm relatando melhor, tá? Gente, Deus abençoe a todos. Valeu. Tchau, meu povo.